Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Foodcast PMG, o podcast voltado para todo food service. Você é dono de bares, restaurantes, pizzarias, hamburgueria e agora novidade, pasteleiros. Você que tem uma pastelaria, fique conosco que hoje tem um conteúdo bacana para vocês. E hoje nós temos aqui dois convidados, já se tratando de pasteleiros, dois convidados aqui que são expert em pastelaria e nós vamos bater um papo com vocês também. Seja bem-vindo, Danilo, seja bem-vindo também, Júnior. Obrigado. Muito obrigado por estar participando aqui desse episódio Foodcast PMG. Com certeza vocês têm aqui várias informações, alguns insights aí para os nossos consumidores de conteúdo, principalmente os pasteleiros. Correto? É isso mesmo? Correto, vamos com pra cima. certeza. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade aí. E para mim, para nós, é uma satisfação estar falando aqui em nome dos embaixadores dos pasteleiros do Brasil e ganhando espaço, né? Cumprir um pouco dessa nossa meta, que é ter mais espaço através do pastel, ganhar visibilidade para esse mercado. E estamos aí para bater um papo, contribuir com a galera, que a gente puder. E é uma responsabilidade, né? Que estamos carregando certeza. aqui uma grande classe nas costas aqui hoje. A classe tem que ter alguém para representar, né? Então, que responsabilidade. Então, Danilo, é isso? Danilo Agonilha. Agonilha é o quê? Alemão? Espanhol. É espanhol? Espanhol. Pô, Danilo, diz aí pra gente aqui, pros nossos consumidores aqui de conteúdo. Você, Danilo, é pasteleiro? Tem pastelaria? Como que você chegou até o evento Pasteleiros do Brasil? Como que foi fundado? Primeiro vamos falar do Danilo e se você tem ou não pastelaria. Eu brinco que eu nasci defumado a óleo, né? Quem começou o negócio de pastel foram meus pais, né? Quando minha mãe ficou grávida de mim. E eu cresci, meu pai vendendo pastel, ele vendia na bancas na rua, né? Uma certa etapa ele passou a fabricar somente a massa e vender para os pasteleiros. E eu tô nessa etapa de vida aí que é a fabricação das massas e atendendo pasteleiros na cidade de São Paulo. Hoje a gente atende já a nível Brasil, mas eu cresci nesse segmento assim, sabe? Lidando o dia a dia, atendendo pasteleiros. Então já vem de outras gerações. Já vem de outra geração. Quem começou o negócio, eu sou a continuidade do negócio aí. Geralmente falam que a criança nasce cheirando a leite, aí foi cheirando a óleo e pastel, é verdade? Quem nasce no mundo do pastel é assim. E qual é o nome da tua pastelaria? Favorix, é fábrica de massa. Hoje nós estamos somente na fábrica de massa. Fábrica de massa. Então agora saiu do pastel, agora é só fábrica de massa para atender os pasteleiros. Isso aí. E como que tá o mercado? Sucesso? Sucesso, graças a Deus. Eu fico crescente feliz. Aí, graças a Deus. Fico feliz. E você, Júnior, como que é? Erenito Júnior. Erenito Júnior. Isso. Também nasceu da pastelaria, é uma segunda, terceira edição. Conta pra gente. A pastelaria Erenito, que na verdade Erenito mesmo é o meu pai. Eu sou Erenito Júnior, mais conhecido como Júnior. E a pastelaria quem fundou foi meu pai e era pastelaria de feira mesmo. Assim como o Danilo falou, levava as crianças pra feira, ficava lá embaixo da barraca lá brincando, correndo na feira e meu pai ripando ali na feira. E conforme eu e meu irmão foi crescendo, a gente foi assumindo a liderança da empresa. Hoje quem toca a pastelaria Erenito é eu e meu irmão, Erenito Júnior e o Everton. E hoje a gente tem uma indústria focada em feiras livres em São Paulo, gastrobares, que a gente está expandindo essa marca agora, da Erenito Gastrobar. E também estamos a nível Brasil. E também sou o embaixador do Movimento Pasteleiros do Brasil. Pô, parabéns, Danilo. Parabéns, Júnior. Então, só para entender a Erenito Júnior. Então, vocês hoje, além de ter a pastelaria, vocês abastecem aí tanto os pasteleiros quanto os bares, é isso mesmo? Na verdade, a gente está começando a trabalhar como Grupo Erenito. Por quê? Temos 3 canais de distribuição de vendas. Temos a central de vendas, que vende para todo o tipo de pasteleiro, restaurante, bares a nível Brasil. Temos as feiras livres em São Paulo, que a gente também abastece. E temos a Erenito Gastrobar, que é uma pastelaria, mas usamos o nome mais gourmet, porque não é só focado em pastel. Vende o pastel, que é o maior lanche do restaurante, mas também vende burger, vende milkshake, etc. Então formamos essa marca Erenito Gastrobar, que estamos expandindo aí. Atualmente estamos com 4. Quatro gastrobares. Gastrobares. Isso. Aí eu pergunto, qual o melhor pastel? É aquele pastel de feira ou esses pastéis que geralmente a gente encontra aí nesses estabelecimentos? Porque tem aquela, pessoal, às vezes tem aquela feira que está próxima de um centro comercial e o pessoal sai do seu trabalho justamente para comer um pastel. Para comer um pastel porque fala, o pastel de feira é o melhor. É isso mesmo? Ou não? Já mudou isso daí? Cara, eu acho que a feira, ela tem muita memória afetiva, né? Então ela já carrega esse sentimento junto e com certeza são bons produtos, né? E o gourmet, ele nasceu... É muito recente esse mercado da gourmetização, né? Então, com certeza, tem espaço
para os dois produtos. Eu acho que o melhor produto é aquele que acerta o alvo, que acerta o cliente, o gosto do cliente. Então, quando você posiciona a sua marca para... se você está, de repente, numa região que o público busca mais essa pegada de feira, você manda bem. Se você tem público que é mais elitizado, tal, a galera quer uma ocasião de consumo mais sofisticada, tal, um pastel gourmet ele acaba se encaixando mais. Então, não existe o melhor entre os dois. Os dois são ótimos, os dois são pastéis, né? Não vou classificar o melhor. Pastel é bom de qualquer jeito, né, Gil? E o que é esse pastel gourmet? Quando se trata de pastel gourmet, é o quê? É o estabelecimento que é diferente? São os insumos? Ou é o perfil de clientes que acabam consumindo? O que é esse pastel gourmet? Eu acho que o pastel gourmet envolve tudo isso que você falou. Envolve o público, envolve o estabelecimento, o que o estabelecimento oferece. No meu caso, eu tenho esses dois públicos. Tem um gourmet, que é um gastrobar, e tem a Feira Livre de São Paulo. Mas o meu gourmet já é um pastel mais estiado, um pastel maior, no meu caso. Mas também tem muitas pastelarias, né, Dan? Que trabalha com pastel por quilo também. Que você pastel vai por quilo? Isso, você vai lá, escolhe os seus ingredientes, o rapaz monta ali na hora pra você. Tá. E é um pastel gourmet também, entendeu? Então você vai cobrar pelo peso. Pelo peso. Eu te juro que eu nunca fui em nenhuma pastelaria ou um estabelecimento que... Que é por peso. É que eu sou acostumado a comer pastel em pastelaria. Ou Em feira. em feira, e são poucas pastelarias que eu vou, mas a maioria dos pastéis que eu vou é em feira. Então, pra mim, isso é novidade, pastel por quilo. Tem um pastel por quilo também, que é um pastel gourmet, mas é como o Dan falou também, depende muito do público que você quer atingir, né? Depende muito do público que você tem a oferecer na sua pastelaria, no seu estabelecimento. Depende muito. E o público, ele visita muito a feira para poder consumir o pastel? Visita, pô. Visita, né, Júnior? Visita. Sim, pô. Eu costumo dizer que o pastel ele não tem nem público. Ele é consumido por todos os públicos de uma maneira que é exorbitante. A, B, C, D. A gente recebe ligações de pessoas, tipo assim, que às vezes não conseguem ir até a Feira Livre para consumir um pastel, porque já é uma pessoa uma figura pública, na verdade, sim. que liga pra gente e fala assim, eu quero que vocês montem uma Feira Livre aqui na minha casa para me ter a experiência de estar numa Feira Livre com a minha família. Um pastel, caldo de cana, um pastel de feira mesmo. E todos eles são apaixonados por pastel. Eu mesmo gosto. Toda semana eu tenho que comprar, porque agora tem muitas barracas, né? Vamos falar barracas, nesses condomínios fechados. Sim, as feiras, né? Exato, nas feiras livres, só que assim, lá onde fica a minha residência, você tem a feira dia de sexta-feira, que a feira já tem aí os pasteleiros, porém, dia de terça-feira tem uma única barraca exclusiva de pastel que atrai todo o público. Para você ver, tem um pasteleiro na feira mesmo livre e tem um dia único que só tem esse pasteleiro que, cara, o cara tem um faturamento absurdo, porque o pessoal tem o gosto pelo pastel e o pastel do cara é de qualidade. Você vê a que ponto. Agora, senhores, vamos falar referente Pasteleiros do Brasil. Pasteleiros do Brasil. Então tá até aqui, ó, para quem tá acompanhando, Pasteleiros do Brasil. Explica pra gente o que é Pasteleiros do Brasil, como foi fundado, o que é esse movimento, o objetivo. Cara, esse movimento ele surgiu através de amigos de rede social, né? Que um dia a gente teve a vontade ali de se encontrar pessoalmente, né? E o local, a FISPAL, a gente falou, pô, vamos nos encontrar ali na FISPAL, né? A gente se junta ali e Tomar sorvete lá na FISPAL. Tomar sorvete na Ricardo, Marcelo. Comer um pastel, né? E aí, a gente percebeu, né, nesses bate-papo ali na FISPAL, que a gente tinha muito... O segmento do pastel tinha muita pouca expressão nessas feiras, né? A gente via ali campeonato de pizza, escola de pizza, escola de hambúrguer, mas pasteleiros do Brasil ou pastelarias em si, quase nenhuma expressão. E a gente falou, pô, a gente podia criar um movimento nosso, né? A gente dá essa visibilidade para o nosso segmento. E aí, na verdade, o que era para ser esse encontro ali pessoal, repetir de uma outra forma mais ampla, trazendo pasteleiros para fazer network. Só um bate-papo mesmo, né? Só um bate-papo. A gente falou assim, pô, a gente podia colocar alguém para palestrar ali nesse evento pra gente conseguir conteúdo e ganhando expertise de outros segmentos, também misturar com o nosso, fazer aquele conjunto de conhecimentos. E aí a gente fez o primeiro evento dos Pasteleiros do Brasil em 2023, né? Só que eu acho que esse não tinha nem palestrante, foi a gente mesmo, né?
Olha os palestrantes. É. Né? Vocês no mercado já nasceu cheirando a pastel. Falando outro- a experiência mesmo que a gente vivia na época. Do dia a dia. Do dia a Quem dia. foi de fora foi o Felipe Chiconato e a sua nutricionista, se eu não me engano. Só deu os dois Manual de boas fora. práticas, isso. Isso em 2023. 23. Tinha quantos convidados? Cara, e aí isso aí foi muito engraçado que a gente falou assim, bom, vamos fazer um evento para o quê? Umas 100, 150 pessoas? Vamos, acho que é um número legal, a gente de repente pega um espaço ali que vai comportar essa galera. A gente colocou primeiro lote de ingressos para vender, 100 ingressos. E aí em 8 minutos venderam todos os ingressos. E aí a galera começou a chamar na rede social, pô, não tô conseguindo comprar ingresso, não sei o que que aconteceu. A gente falou, meu, deu pau na página de vendas, O site né? Deu caiu, erro, deu caiu o erro. site, né? Quer dizer, vocês estavam aí naquela expectativa ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada. E aí, em 8 minutos, venderam 100 ingressos. A gente falou, meu, tem um gargalo aqui, tem demanda demais. Então vamos lá, vamos colocar mais 200 ingressos, só que aí a previsão do segundo lote era a próxima semana. A gente falou, ó, na quinta-feira que vem vai abrir o segundo lote, aí a galera compra. Meu, 17 minutos, né, Foi. Júnior? Puf, já bateu os 200 e Esgotou acabou, o evento não tinha em pra quê. 3 Ou dias. seja, será que esse público, como vocês... Acredito eu que vocês queriam dar evidência a esse nome chamado pasteleiros. E aí eles entenderam que eles estão, não vou falar esquecido, mas não tem tanta evidência e com isso aderiram aí ao evento de vocês. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Ah, eu tenho certeza. Tenho certeza, porque a mesma deficiência que a gente sentiu quando a gente foi na FISPAL, certeza que também era a deficiência de muitos deles, entendeu? A gente trabalhava com produtos que muitos não conheciam, não sabia que existia e era tudo novidade. E quando a gente criou esse evento, que a gente viu que o público, veio o público de todo o Brasil. Era uma coisa que a gente nem esperava. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Ou seja, superou de longe a expectativa de vocês. De longe. Vocês estavam desenhando o cenário e viu um cenário totalmente Tanto é que na diferente. época, lembra, Dan, que a gente queria trocar o local do evento ainda. No primeiro ano já... Não, vamos trocar, vamos tentar pegar um maior, vamos pegar um maior. Só que tava tudo fechado o contrato ali com o hotel que a gente tinha reservado, não tinha como mais quebrar o contrato. Então seguimos ali. Mas o primeiro foi uma coisa que a gente viu que a gente tinha demanda, como o Danilo falou, e que o público estava abraçando mesmo o nosso movimento. Isso em 2023. 2024, ano passado, Aí a vocês gente fizeram a pegou- segunda edição. A Isso. gente pegou um espaço maior para 1000 pessoas. Que é esse, e é esse tá? vídeo. Esse é o Olha o Experience. Júnior aí, ó. É, olha lá. Fala que não tem palestrante, olha o Júnior aí, ó. Esse aí é o da Experience, esse foi esse ano, 2025. Dentro esse da aí, ó, sede do iFood. Pastel Experience. Tem outro evento. Vou falar... Daqui a pouco ele roda aqui, ó. Vou falar também sobre o Pastel Experience. Então, esse aqui já é um evento mais focado para gestores, é isso? Isso, para gestores. Esse foi na sede do iFood. Mas o de 2024, a gente também esgotou, né, Dan? Esgotou. Quantos um evento convidados? Para 1000 convidados. 1000 convidados. A gente foi meio audacioso. Na verdade, a gente falou assim, ó, vamos pegar um espaço que cabem ali de 600 a 800 pessoas e se precisar mais, a gente vai dando um jeitinho aqui. Meu, bateram 1000 ingressos. 1000 ingressos. 1000 ingressos. E para 2025, vocês esperam quantos convidados? Agora já estamos com a expectativa de 1.500. O espaço comporta muito mais. Mas a gente vai aos pouquinhos, Trabalhando né? com o pé no chão, Trabalhando né? com o pé no chão. Não, mas assim, eu vou falar, é uma vitória, porque quantos e quantos eventos estão aí em a 50ª edição e não tem um crescimento aí que vocês conseguiram aí em 2, 3 anos. Esse 2024, a gente conseguiu atingir 21 estados do Brasil. 21 estados do Brasil. 21, gente de todo canto. É muito, vou falar, é um engajamento gigantesco, porque vocês estão apenas 2 anos, né? 23, 24, 25 ainda vai acontecer, e você já atingiu aí 21. 21, é muita coisa, então É muita parabéns. coisa e é uma responsabilidade, porque quando tá chegando o próximo do evento, né? O Putz, pessoal começa a mandar foto vindo de avião, vindo de ônibus. E a é gente, muito bom. a gente sente É uma vitória, né? Isso, é uma O pessoal vitória. que tá vindo de longe para acreditar no nosso movimento, a gente sente um prazer depois que tá realizado, mas é um fardo também que a gente faz questão de carregar. Aí você volta o filme. Iniciamos numa feira de evento, uma reunião de amigos, esperando 100, 200 convidados. Hoje, a gente, no terceiro ano, 1.500, quase 2.000 pessoas. E o pessoal fica esperando todo ano agora. É uma feira que tá no calendário de todo mundo. E os nossos convidados aqui, quer dizer, quem está assistindo a gente está falando aqui, se perguntando, né? Mas eles estão falando evento, 1.000, 1.500, 2 anos, 3 anos. E qual é o sucesso? O que vocês transmitem nesse evento, se é que pode dar spoiler? Cara, eu acho que a gente vai conseguindo entregar para o pessoal conteúdo para eles trabalharem no dia a dia, valorizar o produto pastel, né? Então, assim, desde o primeiro evento que a gente estava mostrando para muita gente que não conhecia um saquinho com barreira antigordura,
trabalhava com aquele saquinho de... Parece papel. Marrom, é. Aquele papel de antigo. pão. Papel de pão. Isso daí, Agora, então, pô, peraí. Antigamente tinha aquele papel de pão. Agora qual é o papel que tem? com barreira antigordura. Antigordura. Isso, que não... Você vê que não mostra a gordura Que é do esse pastel. aqui, ó. É. Tô mostrando aqui, ó. Esse aqui Fica show de realmente, bola. não tem o Isso é óleo. legal, sabe? Porque o pasteleiro tá muito acostumado assim. O Júnior deve assinar embaixo que eu tô falando. Pô, mas você quer cobrar 10, 12 reais no pastel? 10 há muito tempo atrás, né? Porque Isso. hoje em dia não tem nem como. Aí os caras falaram, mas é só um pastel. Fala, cara, vocês não sabem o trabalho que dá pra fazer um pastel. Eu falo da massa que já dá um puta de um trabalho, mas o pastel é muito mais. Os bastidores de uma pastelaria, eu conheço com propriedade várias pastelarias e dá muito trabalho. E aí, num evento desse, cara, você encontra pessoas que vêm sem esse tipo de informação que é básica, é simples. E o cara fala, pô, vou colocar um saquinho desse na minha pastelaria, vou ajustar um pouquinho a minha receita, vou colocar uma balança na minha cozinha para padronizar a minha receita. Esse é o tipo de informação que os caras não tinham, passam a ter, e ele tá ali valorizando o produto final dele, que é o pastel. E aí não é só um pastel, é o pastel. É o pastel. Sabe? E aí o cara vem pra cá, ele volta pra pastelaria dele, pra cidade dele, ele volta com a mente assim, a milhão, e dá o gás. Muita gente no nosso grupo de pasteleiros fala assim, pô, a gente tava pensando em desistir já, mas vocês deram um gás pra gente, a gente continuou, o negócio cresceu, então, puta de uma satisfação. Essa é a nossa vitória, né, velho? Então, na verdade, nesse evento vocês apresentam soluções tanto para a parte operacional quanto a parte de gestão. Gestão. É. Que no caso também é uma das coisas mais importantes, gestão de pessoas, gestão financeiras. Isso. E como o Dan falou também, questão de insumos. Às vezes, isso aqui pra gente era óbvio, um saquinho barreira gordura para não transmitir a mancha de óleo. Mas tem muita gente que não sabe. A questão do óleo de algodão também. Todos os benefícios que tem você trabalhar com óleo de algodão. Com certeza. Entendeu? É muitos benefícios que a gente leva na feira, até de soluções de máquinas novas no mercado, gestão, precificação, tudo a gente entrega e deixa prontinho os parceleiros. Porque só aqui, ó, analisando, você tem a cor do papel, a qualidade do papel, a questão do óleo, a personalização, que, pô, isso aqui é um marketing. Então você tá simplesmente no papel marrom... É o brand, né? Não dá. Então, só aqui, ó, tem aqui os sabores, tem o QR Code. Então, só nessa embalagem aqui, você já tem aqui muitos insights que você pode levar para aqueles pasteleiros que hoje eles não têm essas informações. Então, acredito eu que um dos sucessos é justamente essa parte de palestrante que vocês trazem. E tá sempre procurando inovar também, igual em 2024, que a gente fez o pastel em cima do palco. 1.000 pessoas assistindo, a gente trabalhando em cima do palco com os maquinários novos. Mão na massa. Mão na massa. A gente tava fazendo uma parceria, né? E divulgando os maquinários da empresa, que eram os atuais do mercado. E fizemos o pastel lá na hora. Desde a da maceira, colocando óleo, batedeira, montando o pastel na hora. Fizemos em cima do palco. Então, são inovações que a gente vai levando pro mercado. Técnicas também, que nem uma técnica que eu utilizo até hoje. Que muita gente não sabia a questão de rechear o pastel de carne no prato. Sei. Eu costumo... Conta isso aí pra mim, que esse eu não sei não. Quando eu fui rechear em cima do palco, meu pai só me ensinou assim. Eu sempre aprendi assim. Raiz. E encho o prato de carne e vou recheando ali, só vou abastecendo um prato. E as pessoas falavam que não utilizava prato para rechear o pastel, ia na mão, um por um. E é uma técnica que meu pai me ensinou, que é muito mais prático. Você tá com o prato na mão, só vai porcionando nos pastéis. E é um insight também que eu levei, que depois muitas pessoas falaram, não, tô trabalhando dessa maneira agora, tô recheando o pastel no prato e tá me ajudando bastante. Se eu soubesse, eu ia estar nesse evento para poder vender prato, né? Já nasceu uma oportunidade. Só pegando um gancho também em cima do que o Dan falou, na questão dos bastidores. Quando a minha empresa foi gravar para pequenas empresas, grandes negócios, eu lembro como se fosse hoje, é uma coisa que me impactou bastante. Que a organizadora da Globo, ela viu um vídeo meu e falou, eu não sabia que pastel era feito dessa maneira. Eu falo, cara, como será que eles imaginam o pessoal que é feito pastel, né? O público em geral não tem esse conhecimento. Não tem o conhecimento. Mas o pastel que vocês produzem, lógico, acredito eu que pela demanda que vocês atendem aí, você tem uma linha de produção, tem uma indústria, é tudo automatizado. A gente tem máquinas, no meu caso, mas muitos pasteleiros também têm essa máquina que produz 50 pastel por minuto. 50 pastéis por minuto? 50 pastel por minuto. Você vai recheando, ela mesma fecha, ela mesma corta, o pastel já cai na frente pronto. Mas esse modelo de máquina é mais para quem tem alta demanda, hoje é um custo-benefício para pasteleiros que não tem tanta demanda, mas pelo menos aí acelera o processo ou até mesmo diminui a mão de obra. Eu acredito que é o estágio, né? Para quem está iniciando, dificilmente uma máquina dessa vai
Pode sei pegar lá, de vai ser... uma ou de outra marca, talvez, né? Sim, um investimento que de repente vira um sufoco, vamos falar assim. Dá para trabalhar na mão durante muito tempo. Os caras que começam pequenininho conseguem montar ali. Claro que quando você começa a depender de 3, 4 pessoas para fazer a montagem de 1.000 e poucos pastéis por dia, passa a automatizar. E aí o mercado da indústria de maquinários, ela oferece essas soluções. E é onde as pessoas talvez não tenham conhecimento. É. Né? E aí você abre, vai para essa área da indústria mesmo, e aí você conhece um monte de máquina para desfiar recheio, frango, né? Frango. Preparar carne, que às vezes o pessoal fica lá na mão fazendo carne, um monte de... Né? Mexendo Então, na mão. Fechando na Na mão. Tem mão. muita coisa na indústria que supre isso daí. Agora aqui são dois cenários diferentes. Dan, vou falar Dan, já virei amigo em comum, já é parceiro. O Dan, ele produz a massa e o Júnior, ele, não sei se você produz a massa. Eu produzo a massa. Você produz a massa É. também. E hoje, os pasteleiros, não estou falando os que atendem uma grande demanda, eles produzem a massa ou eles simplesmente compram a massa já pronta? Compra pronto. Compra pronto. Tem dos dois perfis. Os caras que gostam de fazer, talvez porque tem alguma receita especial que quer manter, tradição de família, tal. Então tem a galera que fabrica a própria massa, mas quem entra no segmento, a maioria das vezes prefere terceirizar esse produto. É igual, eu faço muito a analogia assim com uma hamburgueria. Você vai montar uma hamburgueria, não faz sentido você montar uma fábrica de pão para atender a sua hamburgueria. Você pode comprar o pão pronto. Né? E a massa do pastel é isso. Você compra a massa ali, uma receita bacana que vai te atender a sua demanda com o seu cliente ali, tá ok. Aí depois, se de repente você está num estágio onde você vende muito pastel por dia, você tem espaço físico, que aí a galera pensa assim, tô vendendo muito pastel por dia, vou passar a fabricar minha própria massa. Só que você tem que levar em consideração se você tem espaço físico para isso, investimento em maquinário que você vai ter que fazer. Pasteleiros, atenção, viu? Vale a pena. Os insights. Pensa nisso. O espaço físico, o investimento em maquinário e mão de obra para pilotar o maquinário. Que também não adianta só ter a máquina, você vai precisar das pessoas, né, para operar o maquinário. E aí, cara, diante de tudo isso, desse investimento, ou dessa grana que você tem que ter em mãos, será que não vale a pena você pensar numa segunda unidade, né, do que pensar em fabricar para uma loja sua só? São estratégias comerciais. Tem a galera que prefere, e aí é o cara que ele começa a produzir para ele mesmo, e ele vê que o maquinário ficou ocioso, ele começa a vender massa para pastelarias da região ali. Tem que fazer a máquina trabalhar. Tem que Para fazer a rodar. máquina trabalhar, ou o cara parte para uma outra loja. São estratégias comerciais, é o cara que vai sentindo ali a necessidade dele. E essas informações, os nossos consumidores, eles vão encontrar no evento de vocês. Tudo. Tudo. Encontra. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta em relação à qualidade. Eu já fui em diversas feiras, tem aquele pastel que ele tá excelente, não solta óleo, muito bom, aquele que você come 1, 2, 3 e tem aquela promoção, né? Compra 5, leva 6, aí você vai embora. Sim. E tem aquele pastel também que você o pasteleiro tira ele do óleo e você acha que ele tá queimado. Não tá queimado, é o óleo que tá queimado. Então, para ter um bom pastel, óleo de gordura, óleo de soja, óleo de girassol, ou é gordura? Que tipo de óleo para ter um bom pastel hoje? A gente indica que é o que eu trabalho na minha pastelaria e dá esses insights também no evento para trabalhar com óleo de algodão. Porque ele é específico para fritura de altas temperaturas, né? Que é o que todo mundo trabalha. Grandes redes do mercado que trabalham com fritura, trabalham com óleo de algodão. Além disso, também ele não transmite muito cheiro, que é importante. Exato. E nem leva aquele sabor muito de óleo pro pastel também. Deixa o pastel mais sequinho, mais bonito. Então a gente sempre indica o óleo de algodão, que é um dos insumos para você levar um pastel com qualidade para o seu cliente, dentro de vários, né? E aí o pessoal pensa, o óleo de algodão é muito mais caro que o óleo de soja. Só que a vida útil do óleo de algodão, ela é maior. Se paga, né? Se Com paga. certeza. Você paga. tem uma troca mais duradoura. É questão de fazer conta, né? O óleo de algodão, ele é apropriado para aquilo ali, fritura de alta imersão, alta temperatura. Alta temperatura. Então ele vai render mais para você no final das contas. Então é questão de você ajustar e trabalhar com o óleo certo. Agora eu pergunto para vocês, na classe pasteleiros, né? Às vezes o barato sai caro. Vou comprar um óleo de soja, cada um, certo? Não vou aqui criticar, mas tem aqueles que, vou comprar o óleo de soja e vou deixar de comprar o óleo de algodão. Porque o óleo de soja é mais barato, ok. Mas eles fazem conta no final? Você acha que a classe pasteleiro fazem conta para poder ter essa diluição em questão de o que vale mais? Eu pagar mais caro e ter um rendimento maior e melhor, ou pagar mais barato e às vezes eu nem tô sabendo que o barato tá saindo caro. Eles fazem a conta? Tem essa gestão? Cara,
precisa ver se o cara está disposto a fazer essa conta e disposto a experimentar o novo. Né? Se o cara experimentar, ele vai perceber, é nítido essa diferença, né? Porque o óleo de algodão ele vai durar no mínimo o dobro. A questão é que às vezes a gente vê até pessoal no grupo comentando, não encontra o óleo de algodão em determinadas regiões. Aí a gente tem um nível, um grupo nível Brasil, então tem pessoas que não encontram, e aí vai o gatilho da PMG aí explorar o mercado para encontrar onde estão esses caras para abastecer esses mercados. Ó, já vou falar. São Paulo, Aí, ó. interior, litoral, sul de Minas e sul de Rio de Janeiro. A gente tá atendendo, tá? Se você não tem o óleo de algodão, pode procurar aí, ó, 5645-0000, que os nossos representantes, nossos televendas vai ter o contato contigo, vai fazer o contato, vai fazer o cadastro e nós vamos entregar no teu estabelecimento. 5645-0000. Já resolveu Foi o um problema. baita no gancho. Já é. Matou a pau. Já matou a nota. E, cara, você sabe que um feedback muito interessante que eu pego dos meus clientes quando começou essa coisa de óleo de algodão e tal, o próprio colaborador que está ali na fritura, ele percebe essa diferença na qualidade. Então, às vezes, mesmo que, vamos falar assim, que na ponta do lápis, você está pagando um pouquinho a mais, só que o seu operador, ele vai trabalhar num ambiente mais salubre, vamos falar assim. Aquele ardor nos olhos que dá da fritura, da fumaça do óleo, vai reduzir bastante. Mulherada, cabelo que fica, né, A mulher fica até cheirando. feliz, né? Cara, melhora muito. Então, assim, às vezes não é nem só pensar no investimento na economia, pensar também no operador que vai estar ali trabalhando. Então, a gente leva um pouco essa filosofia no nosso movimento também. Pensar, fazer uma gestão humanizada para o seu negócio, para que a galera queira trabalhar com você. Hoje a gente sabe a dificuldade que tem em mão de obra. Você deve conversar com galera de tudo quanto é segmento. Você sabe quanto a gente fala disso, né, de dificuldade de mão de obra. Mas você cria uma empresa onde a galera tem vontade de trabalhar com você. E no final das contas, não é só o dinheiro que conta. Né? Então, pensar sempre nisso daí, Na qualidade dos Na funcionários. qualidade. funcionários a rentabilidade. e o produto também, no final das contas. Porque a gente tem que prezar muito pela qualidade. Uma vez que você come um pastel, é aquele exemplo que eu falei, que o pasteleiro ele tem um dia exclusivo para ele, se não valesse a pena, ele não estaria ali. Se o cara abre o teu estabelecimento para vender 5, 10 pastéis, não se paga, ele está ali porque ele tem demanda. Se tem demanda, porque ele conquistou o cliente pela qualidade. Eu não vou falar só custo, porque o pastel não está barato, pelo menos ali, não está barato, mas a qualidade se paga. Se paga. E agora vamos falar em relação às mudanças, porque no passado era muito pastel de frango, carne com queijo, frango com requeijão, e hoje você encontra vários pastéis aí, agridoce, estou falando pastel de vários tipos, vocês sabem mais do que eu. Como que está essa atualidade de consumidores de pastéis doce? Tá em alta, não tá? É uma coisa que o pessoal ainda não assimilou, o pastel é sal e não doce, como que tá essa questão? Eu acho que, na verdade, eu falo com propriedade. O pastel doce, ele tá ganhando mercado, só que ele ainda tá longe de bater o salgado em si. Tem cliente mesmo que ele costuma falar que pastel só é de carne. Tem cliente que chega e fala, não, pastel só é de carne, não existe pastel, eu não sei se é de carne. É que no passado era carne, mais ou menos ali, um carne com O queijo. meu pai, quando ele começou a trabalhar com pastel, ele tinha 6 sabores. Hoje em dia, ele vê com a gente com mais de 30 e ele fala que a gente é maluco. Só que a gente tem que estar atento também às mudanças do mercado, ver o que o mercado tá pedindo para você. Porque se você não estiver atento, o mercado ele é muito volátil, tá sempre mudando. Se você não estiver atento, você fica para trás. Então a gente tá sempre inovando. Acabamos de lançar também um pastel agridoce, que inclusive tá sendo um sucesso. Esse pastel, desde quando eu lancei, todos os dias que vai e vende tudo. Qual que é esse pastel? É o costela, o costelado defumada. Trouxe pra gente, porque a gente só tá falando, não tá comendo, pô, a né? gente vai experimentar ele daqui a pouco. Tá aqui? Tá daqui a aqui, pouco não, qual que é? Deixa eu ver se se tá aqui, ó. mais É do esse aqui, ó. pastel e Ele fala vai daqui. falando, você É, manda não, bala, aqui, ó, a gente pode manda provar. bala. É esse? Deixa eu ver o nome aqui, que se você diz Costela costela melt. E melt. Melt. Isso. Ele é um pastel que a costela fica 5 horas defumando na churrasqueira. Pô, E- tem até isso, 5 horas. Aí o pessoal vai falar que é fácil fazer um pastel, né? Ele é defumado, a costela... E na finalização dele, vem cebola caramelizada por cima da costela, recheado com cheddar. Tô vendo aqui o cheddar. Vocês vão ficar aqui, ô Léo. Quer um pastel aí? Vai ficar só na montagem, né? Não, mas depois, ó, com o pessoal aqui, velho. Depois a gente vai comer. Ó, pastel aqui tem de tudo quanto é jeito, tá? E é um pastel que é novo, que muita gente não acreditou, porque é muito difícil você ver no mercado um pastel agridoce. Porém, desde que eu lancei, fizemos um trabalho todinho em cima desse pastel, é um pastel que vende muito.
Mas, tipo assim, tá longe de bater os tradicionais, que é carne, frango catupiry, palmito, calabresa com queijo. Eu acho que ainda tem a proposta de ser uma sobremesa, né? É. Então, querendo ou não, você vai comer ali 2 pastéis salgados e tal, aí você pega e parte para um doce. Pra um doce, Então, isso mesmo. No mínimo é 2 por 1. É difícil mudar isso daí. Mas eu acho que ainda, falando do pastel doce, tem a sacada do marketing. O Júnior explora muito bem isso. Eu entrei numa fase que ganhei bastante visibilidade com a massa de chocolate. Que aí você pega um pastel tradicional, que tem esse visual padrão, você usa a massa de chocolate, ele fica bem moreninho, o pessoal, isso aí desperta a curiosidade, fala assim, pô, pastel de chocolate? A E, massa cara, de chocolate. A massa de chocolate. Você já deve estar curioso. Então, assim, cara, eu falo assim, você sabendo usar ao seu favor, você consegue mandar bem. Por quê? Se tem 2 pastelarias, uma tem a massa de chocolate, a outra não, talvez o seu filho pequeno fala, pai, vamos naquela que tem chocolate. Então, você não vai comprar só de chocolate lá, você vai comprar todos os salgados por causa da massa chocolate. de chocolate, do pastel São de as chocolate. mudanças, são as É novidades. a sacada do gourmet, entendeu? Tanto Ó, é que vou a até voltar nessa questão. Júnior, gente, não sei se vocês viram, eu degustei aqui o pastel. A massa não tem óleo. Não tem óleo, muito bom, mas daqui a pouco eu vou dar continuidade, viu? Certo. Bom mesmo. Isso aqui, há quanto tempo vocês lançaram isso aqui? Esse tem questão de 2, 3 meses. 2, 3 meses. E é um pastel que é um sucesso. Então, fala novamente os ingredientes, Costela. os insumos. Costela, Costela defumada, de quantas horas? 5 horas 5 na churrasqueira. horas. Então valorizem tudo esse pastel, artesanal, hein? tudo ali. Tudo artesanal. Costela, sal grosso, enrola no celofane, churrasqueira, 5 horas. 5 horas. 5 horas na churrasqueira. Rapaz, Bem básico, só costela e sal grosso. E o pessoal fala, é só o pastel. Depois a gente finaliza com cebola caramelizada por cima e finaliza depois com cheddar também por cima. Show de bola. Eu preciso visitar a tua pastelaria, viu? Ah, vai ser um prazer, pô. Preciso. Tomar um café lá. E vou, saindo daqui. Agora, desculpa, acabei te cortando a questão da massa. Da massa. E hoje, você até fez esse questionamento. Então, hoje o pessoal utiliza o pastel doce mais não como uma refeição, e sim como uma sobremesa, é Uma isso? sobremesa. Sim, a proposta é ser uma sobremesa, né? E aí isso ajuda você a trazer cliente quando você entra com diferencial. Te ajuda a trazer cliente, aumenta o seu ticket médio, porque de repente o cara sai da sua pastelaria para ir na doceria do lado completar com um docinho. E se você tem ali no cardápio, Já facilita, né? você já aumenta o seu ticket médio, né? Eu tenho um pouco dessa filosofia assim, concorrente, aí vamos olhar concorrente com bons olhos sempre. Mas não é só o pasteleiro, é todo o negócio de alimentação onde o cliente vai e deixa de comer no seu negócio. Então, o cara da hamburgueria, ele de uma certa forma é um concorrente seu, o cara da pizzaria, do hot dog. Então, você tem que analisar o mercado como um todo, abrir a mente, não só tipo pegar o pasteleiro ali, às vezes os caras até meio que rivalizam, não existe isso. Né? Você tem que entender a concorrência, entender o mercado, entender seu público e aí trabalhar para esses caras. Cara, como a concorrência é bom. Até pro pegando- mercado. É bom demais, muito cê é bom, louco. É muito Te ajuda a crescer, né? demais. Pegando um gatilho nisso que o Dan falou, a minha loja mesmo, por que eu não foquei só em pastel? Porque às vezes, um exemplo, o pai quer comer um hambúrguer, já não vai na minha loja porque quer comer hambúrguer. Mas o filho quer comer pastel. Aí vai numa loja que tem hambúrguer e pastel. Eu falei, não, tem que começar a trabalhar com todos os públicos aqui. Por isso que eu implementei um hambúrguer na minha loja A tua também. loja também tem hambúrguer, então pastel, hambúrguer. Pastel, hambúrguer, milkshake, entradinha, é um gastrobar mesmo. Edenito Gastrobar. É uma outra marca que a gente tem. Mas é em cima disso que o Dan falou, para tentar também aumentar o nosso ticket médio. Trabalhar com uma sobremesa após o pastel, tentar pegar todo tipo de público. Aí é aquela loja que com certeza quando você vai fazer o pagamento no caixa tem criança, tem aqueles carrinhos, aqueles brinquedos. Tem que ter também. Tem brinquedoteca, a minha Tem que ter. loja. Olha lá, ó, brinquedoteca, público Tem infantil, brinquedoteca. cara. Porque faz um diferencial enorme, né? Pra gente que tem filho. Muito. Você escolhe os lugares que tem recreação para você deixar a criança, para você ter uma refeição bacana. Não, eu tenho momento uma de filha boa. de 10 e uma filha de 2 anos. Antes de eu escolher o local, a primeira coisa que eu vejo tem estrutura para os meus filhos? Porque às vezes a gente está ali na mesa, a gente quer fazer uma refeição e a criança... Às vezes você vai num local que não tem nem a cadeirinha. Isso que eu ia falar, não tem nem a cadeirão. cadeirinha. Aí não dá, meu. Aí não dá. Então, isso aí é importantíssimo. Você tem que ter condições de atender todos os públicos. Todos Isso. os públicos, que é idoso, é criança, é aqueles que optam mais por umas refeições zero lactose, você tem que atender. Isso. Quando você atende, de fato, você aumenta o ticket médio. Ô, Edilson, só pegando aqui um gancho que você falou do cadeirão, né? Eu lembrei aqui do seu Flávio, que é um dos embaixadores.
E pensa num cara que é pra frente. A gente fala que ele é o nosso Sr. Miyagi lá. Seu Miyagi. Puta, o cara, ele é bom demais. Um abraço aí pra todos os embaixadores, É, né, pra pro todo Flávio aqui mundo. em especial. Ele, acho que foi o primeiro feirante que eu vi tendo cadeirão na banca. Na verdade, ele tem um box tal, que é todo high-tech, né? Um transformer que ele tem lá. Mas ele falou assim, eu penso no público infantil, a mãe tá segurando o bebê ali, a criança não consegue comer direito, então a mãe vai comer com calma. O filho tá no cadeirão ali, comendo um pastelzinho, e esse filho vai crescer. E aonde vai ser a memória afetiva dele? Aqui na minha banca, né? Cara, No meu você trailer. viu, eu olha, não vi olha ainda. que visionário. Eu ainda não vi. Muito Qual que é o bom, nome velho. dele? É o seu Flávio da... Seu Miyagi, é isso? O seu Miyagi da LF Pastéis, de Pô, Jundiaí. parabéns. Pode mandar um Jundiaí. abraço, meu. Um abraço, Tô de Fica até Flávio. um insight pro público que tá O assistindo. público, É. com certeza. Porque eu nunca Ó, vi. eu falava muito disso em consultorias que eu fazia, né? Faço ainda, mas fazia muito mais no passado. Você ter um trocador para bebê, não só no banheiro feminino, mas no masculino também. Concordo. Eu sou pai, eu troquei muito meus filhos e quando eu ia em restaurante que tinha trocador, eu falava, mano, que bênção. É. Né? Tô trocando aqui. Primeiro, você não tem só que ficar de se ter- adaptando, se virando. Porque às vezes você sai sem a esposa e aí você tem que se virar com a criança. Então, um trocador, um cadeirão e se tiver espaço físico para aproveitar e colocar instalação para brinquedo, para essa coisa toda de criança, beleza. Se não tem, nem que for uma folha de sulfite e uma caixinha de giz de cera para a criança interagir ali, brincar, que isso parece besta, mas é novidade, porque criança gosta de fica no celular. Minha filha. Mas a hora que pega um papel, Exatamente. sabe, transforma. Exatamente. Então, faz diferença, velho. Os estabelecimentos, eles estão se adaptando a esse tipo de mudança. Sim, muito. São muito, É, muito. é. Aí eu agora fiquei confuso. Eu falo cadeirinha. É cadeirinha ou cadeirão? Eu Cadeirão, falo, né? Cadeirão. Ah, sei lá. Quando eu falo, vem a cadeirinha pra criança, me traz a cadeirinha. Se eu falar cadeirão, Cadeirão, eu falei, será? Eu costumo falar cadeirão também. Cadeirão, É cadeirão? É, então... como é que tá aí? É cadeirinha ou cadeirão? Deixa nos comentários aí, ó. Ô, Léo, é cadeirinha ou cadeirão? Cadeirão? Cadeirão. Ei, cadeirinha? 3x2, hein? Ei, me diz aí, Nubank. Não posso nem falar. Cadeirão? 4x2, ó. Ah, tudo bem, mas se eu chegar no estabelecimento e falar cadeirinha e mostrar a minha criança lá, meu bebê, eles vão trazer uma cadeirinha. Vai entender. Ah, Vai ô, entender. que bacana, cara. Agora eu vou falar pra você, perguntar pra vocês, quais são, me fala aí, os 3 sabores mais pedidos em diferente, seja no gastrobar, na feira ou no pasteleiro. Quais são os 3 sabores mais pedidos? Carne é o carro-chefe. Carne é o carro-chefe. De qualquer pastelaria. Eu acho que de 10, 8 é o carro-chefe é carne. Concordo. Sério? É o padrão, né? Tradicional. Quando você não sabe o que pedir, você fala, me dá um de carne mesmo. Carne. Verdade, verdade. Aí o primeiro é o carne. Carne, frango, catupiry e carne com queijo. Carne com queijo. Isso. Imaginei Esses que... 3. Porque é aquilo que você disse, né? Tradicional. Os mais velhos vai pedir raridade. Eles falam, eu quero um calabresa com queijo. Eu costumo, quero... na minha pastelaria, eu costumo classificar por classes. Comum, diversos, gourmet e especial. Os comuns é os que mais vende. Que é carne... Às vezes não é nem por preço, e sim por Tradição. 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 Que é carne, queijo, pizza, bauru, frango com Bauru é requeijão, bom, hein? palmito e calabresa. E a sacola tá cheia. Acho que você trouxe Tá aqui cheia, vários. trouxe- Ó, trouxe gente, vários. ó, pra quem tá assistindo aqui, tem sacolas repletas aqui, ó, de Tá cheio de pastel. pastel por aqui, ó. Tudo da pastelaria Eremito. Erenito, Erenito. E os comuns é os que mais vende. Os comuns é os que mais vende, com certeza. E questão de rentabilidade? Acredito eu que os comuns têm um preço um pouco abaixo. Ou não, é tudo o mesmo preço? Sim. Tudo o mesmo preço. Não, no meu caso, na minha central de vendas, os comuns é os mais baratos. Mas assim, no mercado, vamos falar a nível do mercado. Os comuns, carne com queijo, eles têm um preço um pouco abaixo dos mais... Elitizados, talvez. Elitizado. Carne seca, costela Sim, são mais sim. caros. Agora, Camarão. Mas rentabiliza bem esses que são mais gourmetizados? Porque, lógico, você vai cobrar um pouco mais caro, porém, os teus insumos também é um pouco mais É caro. mais caro. Agora, onde se ganha isso aí justamente para vocês? Ó, os insights aí. Onde se ganha mais dinheiro? Nos tradicionais ou nos gourmets? Quer completar? Eu acredito que sejam nos tradicionais. Os tradicionais. Você tem muito mais giro, né? Não, mas com certeza é no tradicional. Tradicional. O gourmet, ele é como se fosse... Claro, é bem consumido também. Sim. Mas a pessoa, quando vai comer, me dá um carne, me dá um camarão. Me dá um É um frango. ou dois que É pode. público, cara. A gente É volta de público, novo é. naquela etapa. Você tem que ter o público certo. É, né? mas Se você tá numa praia, você vai vender muito pastel de camarão, Isso. não é? Então, assim, até essa questão de falar assim, pô,
Tudo bem que o carne, ele é imbatível, mas assim, você pega de repente um contexto, uma ocasião de consumo que ela é um pouquinho diferenciada. Aqui, vamos falar de São Paulo, aqui, né, no Mercadão da Cantareira ali, né? Pastel de bacalhau lá, se bobear, vende mais que carne Com até. certeza. Colocar pastel de mortadela. Pastel Vai de vender mortadela. mais lá. Então, porque é ocasião de consumo. Então, ali, você vai falar assim, vamos falar, o pastel de frango catupiry é o que mais vende? Não, lá não, com certeza não é. Então, eu acho que vai do feeling também de você entender para quem que você vai vender, o local que você está vendendo, né? E essa questão da ocasião de consumo. Então, a gente volta nesse ponto, né? De você entender o seu público, né? em si, né? Tem também a questão de, se eu estou no Nordeste, se eu colocar Carne carne seca, carne seca, só. exatamente, Eu não sei cara. se eles têm a tradição de lá tem que ser só carne, igual nós aqui. Eu vou falar paulista porque nós somos... Mas depende muito aí da região que você trabalha. Sim, sim. Certo. Agora vou voltar para a tua massa. E você disse que tem a massa de chocolate, tem a massa tradicional e a massa de chocolate. Sim. Como que tá a aceitação dessa novidade massa de chocolate? Cara, ela é muito bem aceita. Eu até tenho uma linha mais extensa. Eu tenho massa então pode falar pra saborizada. gente, pode Massa falar pra saborizada, gente. por exemplo, eu tenho massa sabor queijo, alho, ervas finas, bacon. Então, assim, são... Novidade para mim. É tudo eu já via de criado. chocolate, desculpa. Eu já via de chocolate, mas aí também já foi longe. Mas- Não, já fica a dica. Pra quem quer inovar na pastelaria, uma massa diferente, fala com o homem aqui, ó. Como que é o nome mesmo da marca? Favorix. Favorix. Então vamos Favorix. lá. Massa, me fala quais são os sabores. Sabor queijo, alho, ervas finas, pimenta, bacon. Aí tem tempero do chefe, né? Que é uma massa que ela não vai corante, vai todos os temperos ali que são inspirados na pastelaria. Então tem grãos de mostarda, que é a mostarda, tomate seco, que é o ketchup, aí um pouco das ervas finas e o alho. E, cara, quando a gente foi criando essa linha de massa, a gente foi entendendo o pasteleiro em si. Então, por exemplo, o Júnior falou assim, ó, aqui, ó, carne e queijo são um dos pastéis mais vendidos, né? O queijo, ele é um recheio meio que coringa, ele combina com todos os outros. É com a carne, é com o frango, é com a calabresa. Então a gente criou a massa de sabor queijo, na verdade foi em 2006 e foi um puta de um fracasso, porque não vendia. Aí o negócio ficou lá guardadinho na gaveta, o projeto, não deu certo, deixa quieto. Quando em 2012 começou aquela coisa da gourmetização, que aí era pipoca gourmet, hambúrguer gourmet, a gente falou, tudo gourmet vamos agora. tirar esse negócio da gaveta, vamos testar agora. Vamos voltar com ele. E aí a gente, na verdade, começou com a de chocolate, né? Porque ela tinha um apelo visual. E era tudo questão de rede social, aquela coisa de bater foto e compartilhar já. É tudo instagramável. E quem não conhece- Pode até não ser... Pode não ser bom. Mas o cara vai comer porque é instagramável. E quem não conhece acha que o passado tá queimado, né? Acho que tá queimada. E aí tinha, assim, a gente percebia que a massa de chocolate ela tinha pouca saída, a gente falou, vamos pegar aquela de queijo lá que tava guardada. Colocamos a de queijo. Aí viu que o negócio deslanchava, porque o pessoal combinava vários recheios com o queijo. E aí vamos não tem, o pessoal pedia, não tem mais sabores, não tem outras massas, vamos fazer pesquisa de mercado. E aí pensamos na de alho, que é um dos recheios mais consumidos no Brasil, na culinária brasileira, né? Fizemos a de alho, foi um puta de um sucesso. E é legal você, quando está lançando um produto, você não pensar somente no seu gosto, no seu particular, e sim no mercado, né? Concordo. A de alho, eu mesmo fui na degustação, eu falei, puta, acho que isso aqui não tá legal, não. Eu não curti num primeiro momento. E o pessoal, não, vai dar certo. Pum, lançou, é a segunda mais vendida e fica ela e o queijo assim, ó. Mês a mês, pau a pau. No meu caso, o que eu mais gosto é de queijo. Foi renegado no passado e agora... E você vê, e hoje é uma das mais vendidas. E aí entrou pimenta, e aí vai muita questão também regional, né? Nordeste vende muito mais a massa de pimenta para combinação de recheios, no sul ervas finas, alho, e a gente foi ganhando mercado dessa forma, com o diferencial, com essa gourmetização. O que eu entendo é que essa geração mais jovem, eles estão mais abertos a novidades. Sim. Isso. Então hoje fica mais fácil você trazer uma loucura, que antes, no passado, era uma loucura. Hoje você... vou dar exemplo, pizza. Vai até uma curiosidade minha, porque assim, como a gente trabalha muito no ramo de pizzaria, bares, então a gente conhece muito nessa questão. Eu já vi pizza de hambúrguer. Eu já vi pizza de estrogonofe. Gente, eu acredito que você... hambúrguer, estrogonofe, pizza de hot dog, mas eu ainda não vi pizza de pastel. Existe? Não. Cara, Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vi recentemente um hambúrguer de pastel. hambúrguer de pastel. Hambúrguer de pastel. Então já fica aí o insight, ó. Já que vende pizza de estrogonofe, pizza de hot dog, pizza de hambúrguer, aí o primeiro que lançar aí a pizza de pastel vai que vende. A pizza de pastel, Não, né? eu mesmo nunca vi. Já fica o insight, né? Talvez uma massa de... Eu já vi hambúrguer de pastel. Mas pizza de pastel também nunca vi.
Pronto, já vai colocar lá na tua loja. Dá pra testar, Ah lá, né? Dá pra Dá testar, pra pronto. Não, Dá ó, pra testar. coloca nos comentários. Você compraria uma pizza de pastel? Ou, você disse que já tem, né? O hambúrguer de Um pastel. hambúrguer de pastel. Então, você compraria uma pizza de pastel? Coloca aí nos comentários. O que existe é o pastel com borda, né? Pastel que tá com borda, inspirado na pizza. Na pizza. Né? Então é um pastel que ele tem a borda recheada. A borda, mas não é a base. Mas a não é. Ah, A borda mas hoje recheada. em dia tudo é novidade, né? Por que não? Mas É o como caminho. você falou, é questão de geração, né? A geração de hoje mesmo, ela tá mais aberta para novas inovações do mercado e trazer para dentro da sua empresa. Experiências novas, né? Tanto é que eu e meu irmão, no caso lá, a gente, como é a segunda geração, a gente já tem essa mente mais aberta. Meu pai, que foi o fundador, ele já tem uma mente mais conservadora. Ah, normal, cara. Então, normal. muitas inovações que a gente queria implementar na pastelaria barrava na porta dele. Cara, e não adianta. É. Gente, não adianta. Hoje a gente tem que se adequar. Tem que se adequar. Tem que se adequar. Aqueles que não se adequar à geração de hoje, cara, vai estar fora, porque é totalmente diferente. É. A gente vai falar com os nossos pais, a maioria é não, não, não. E Até é. mesmo eu tenho 41 anos. 41 anos. Então, a minha geração é uma geração, vou falar, geração raiz é mais antiga, então é mais conservadora. Então, muitas coisas lá que eu enxergava na empresa, eu olhava assim, mas isso aqui não vai dar certo. Porque eu estava pensando na minha geração, no meu jeito de trabalhar. Só que aí eu falei assim, não é o meu momento. É. Não é. Agora eu tenho que me adequar. No nosso caso lá acontecia muito e até dando aqui não um insight, dando uma reflexão mesmo que muitas pastelarias até hoje sofrem com isso, da questão da transição, porque o filho às vezes quer fazer uma inovação, quer trabalhar de uma maneira diferente, porque está acompanhando o mercado, está estudando para entender o mercado também, e às vezes barra um pouquinho na primeira geração. Claro, a expertise, tudo que a gente aprendeu até hoje foi por conta do meu pai, que Sim, ensinou a gente, sim. só que tem que estar atento ao mercado, que nem eu falei, o mercado é muito volátil, e se você não estiver atento, você vai ficar para trás. Então, quem tem essa restrição ainda, posso dizer que é um mito, mano, essa questão? É uma barreira Uma cultural. barreira, vamos né? falar assim, Uma barreira né? cultural. Tenta escutar um pouco mais a segunda geração que tá vindo, ver se faz sentido mesmo para poder deixar tocar a empresa. É que com certeza as mudanças estão vindo a partir da tua experiência e do teu irmão. Isso, que já somos segunda geração da Se empresa. fosse pelo teu pai, não sei, lógico, mas ia ficar muito no meu- tradicional. Meu pai, ele fala que ele tinha um sonho de não faltar nada para mim e pro meu irmão. Era o sonho dele. Pô, que sonho, e É. realizado de longe. Graças a Deus. Então, tipo assim, o sonho dele, se ele tivesse uma barraquinha, tivesse dando de comer para mim e pro meu irmão, com uma única barraca, né, que ele tinha, para ele estava satisfeito. E conforme vem vindo eu e meu irmão, entendeu? Com as loucuras que a gente tinha na época, foi dando certo, fomos expandindo a marca. Que na verdade ele não imaginava chegar onde vocês estão hoje. Assim, da mesma coisa do evento, né? Os pasteleiros não imaginavam. Então, tem coisa, eu costumo dizer que às vezes é que vai de pessoas. Às vezes, quando você pede muito, 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 muito e você não consegue, você acaba se frustrando. É. Já eu sou de tal forma. Eu não sou um cara tão ambicioso. Eu quero isso, eu quero aquilo e vou correr atrás. Porque se você não conquista, você acaba se frustrando. Então, eu falo assim, não é no meu tempo. Eu quero o melhor. Vou fazer aos poucos. Quer que eu te fale uma coisa? As minhas conquistas também é da mesma forma. É a mesma coisa do Pasteleiros do Brasil e também a unidade de vocês, das unidades. Então, assim, eu não queria tudo isso que eu já conquistei. Mas o que eu conquistei foi além daquilo que eu pude. Então, assim, é justamente isso aqui. Então, tem pessoas que pede e não dá certo. E às vezes, quando você deixa, não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo de Deus, lógico, as coisas acontecem. Então, é bom quando acontece esse Acontece tipo de naturalmente, né? naturalmente. O crescimento vai acontecer naturalmente. Eu costumo dizer que, exemplo, você compra uma máquina nova, um exemplo básico. Agora a minha produção tá aliviada. Não, cara, daqui um mês a sua produção vai estar travada de novo. Gargalo de novo. Porque o crescimento vem acontecendo natural, conversa com todo mundo. A gente expande a fábrica, a gente saiu de um espaço de 250 metros para um de 1.100 metros. Quando a gente chegou, era jogar futebol em casa, jogar futebol no Maracanã, um exemplo. Tipo, 4 vezes maior. E hoje já tá apertada de novo. Já tá apertado. E isso não acontece só comigo, acontece com muitos pasteleiros que eu converso. E eu falo, cara, é isso, o crescimento ele vem naturalmente. Você vem trabalhando da maneira correta, o crescimento vai vindo, natural. E hoje, me fala aí os principais pontos para um pasteleiro ou uma pastelaria se destacar no mercado. Cara, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que é você conhecer o seu público. Vamos voltar até... Público-alvo, né? Público-alvo. E aí, para quem está entrando para o mercado,
você saber se comunicar com esse público de forma assertiva, desde a marca, do ambiente que você prepara para receber esse cliente e a comunicação no seu cardápio. Tem que ser tudo ali, sabe, como se fosse uma engrenagem, rodar bonitinho. E aí eu deixo uma dica também para a galera que está entrando, que foi uma dor que eu passei, de registrar a marca, né? Hoje a gente tem o nome Favorix, passado durante muito tempo foi Favorita, né? Massas Favorita, e eu não tinha o registro dessa marca. E aí você vem trabalhando, o crescimento vem vindo e chega uma hora que você precisa ter um registro de marca. E aí você fala, caramba, e agora? Eu não tenho. E aí você tem que voltar forte. E a marca tá forte. Então a gente é a Favorix, a favorita dos parceleiros, né? E manteve o slogan para ter esse link. Mas de repente o cara que tá começando do zero agora, já olha se o nome que você tá colocando essa sementinha aí na sua empresa, se ele tá disponível para você, vai lá e registra. Porque talvez hoje para você é uma coisa que não tem tanta importância, mas, cara, a intenção é você entrar para o mercado e ficar e crescer, e o crescimento te obriga a ter certas burocracias, vamos falar assim, que se lá na frente você não conseguir cumprir, você tem que mudar, se vê obrigado a mudar. Recomeçar. E aí a dor desse... ser o mesmo, mas a marca é importantíssima. Aí você tem que recomeçar. Eu acho que essa dica do registro de marca aí, ela é super importante para a galera aí. E você, Júnior? O que você dá como dica aí, uma vez que é o sucesso aí da Erenito? Público-alvo, como o Danilo falou, é essencial. Você tem que entender seu público. Seu público, você vai trabalhar com um público de feira, um público mais gourmetizado. E depois, uma estratégia que eu costumo usar também na minha pastelaria, quando a gente vai abrir gastrobares, é a localização de onde você quer montar a sua pastelaria. Boa. Tentar entender o local, o bairro, ver quais são as empresas que estão próximas, geralmente McDonald's, Burger King. Se você se aproximar dessas empresas, eles já fizeram a pesquisa ali do local, né? O estudo, né? O estudo certinho, então é um local bom. E eu costumo abrir sempre em esquina. O ponto é um dos pontos mais fã. Esquina, entendeu? Se você puder montar uma pastelaria que seja esquina, com certeza o faturamento aumenta muito. Se for numa esquina do lado de vários pontos de obra, então nem se fala. Você sabe que isso que você falou é verdade, é muito bom, porque eu tinha um cliente, ele falou assim, eu só abro pastelaria perto de banco e loja de Casas Bahia. Essas grandes ideal. redes, porque essas empresas já fizeram um geomapeamento ali, já fez um estudo, e se eles se instalaram ali, eles sabem que tem fluxo de pessoas, e pastel é fluxo. É fluxo, né? Principalmente nessa pegada de pastel de feira, que tem essa proposta de pastel de feira. Tem o gourmet, que é aquela ocasião de consumo que você sai sábado à noite para sentar com a sua família, ouvir uma música ao vivo, que é mais a pegada do gastrobar, né? Mas se é uma proposta do fluxo de pessoas ali, do dia a dia, pegar um pastel, comer rapidinho, continuar giro rápido, né? trabalhando, esse é o ponto. Aquele sacia a fome, então tem que ser no volume. Vou passar, pegar um pastel e sair. Isso. Aí você vai, né? Segue essa dica aí de pegar vocês grandes redes. Spoiler aí do evento de vocês, hein? E vale a pena ser acerta em cheio. Isso tudo, a gente fala tudo em cima do palco no evento. Tudo no evento. Todo mundo que vai Então pro tem evento, muita coisa, muita informação. Sem contar que, além dos insights que a gente dá no palco, lá vão estar grandes influencers do mundo do pastel. Que você tem a oportunidade também de se conectar com aquela pessoa e fazer uma pergunta específica que você sempre teve vontade, tentar entender como que a pessoa fez, como o Danilo falou. Vai ter esse influencer, vai estar lá? O cara é bom, hein? Isso aqui vai, com certeza. Como o Danilo falou, no nosso grupo mesmo lá dos embaixadores, a gente acaba encurtando muito o caminho. Porque a dor que o Danilo sofreu para encontrar, um exemplo, um copo com água, se eu perguntar para ele, Danilo, onde que eu encontro um copo com água? E já encurtei o caminho todinho que ele precisou percorrer. Então a gente faz muito essa troca lá e muitos pasteleiros também vão para o evento para ter essa troca, para fazer esse network e tentar entender os benefícios que a gente leva na nossa pastelaria. Show de bola. Uma outra dica disso que eu deixo aqui também pro pessoal é conhecer a concorrência, né? E eu falo que assim, às vezes tem muito ouro na concorrência que os caras estão deixando dinheiro na mesa e se você estudar, buscar conhecimento, conteúdo e observar a concorrência, você acaba pegando ali muita brecha que pode te ajudar. Então, por exemplo, desde de criação da marca sua, se você tem cardápio digital, a gente fala muito de iFood, de delivery, e o pastel está num momento muito bom para delivery, principalmente por conta de embalagem, que a experiência de consumo do delivery para o pastel melhorou muito, e isso no passado não era possível. A gente até fala assim que, eu brinco muito, né?
o delivery era o pastel na sacolinha, a mãe chegava da feira, colocava na mesa assim para você almoçar e tava ali cheio de gordura e tal. Então você fala assim, você imagina um delivery isso daqui, não vai ser tão legal. E hoje você tem um momento. Então, cara, o cara que tem um delivery, que é e hoje tem grandes empresas até da China vindo pro Brasil para explorar esse mercado e tal. Cara, entra nesses cardápios digitais de iFood, olha como estão seus concorrentes, olha o cardápio deles, vê a comunicação como tá. Então, assim, é foto bem feitinha, descrição bem feita, posicionamento da sua marca, preço. Embalagem. Não copiar preço, embalagem. Não copiar preço, mas assim, fazer um estudo bacana. E o concorrente não é só a pastelaria, né? Aquilo que você disse, o hamburguero, a pizzaria é um concorrente. Exato, isso é uma baita referência. E hoje em dia, o público de hoje, ele... Que nem você falou, o produto bom é obrigação, não é mais diferencial. Sim. Diferencial vai ser na entrega, vai ser na experiência que o cliente vai ter com o produto que ele vai receber. Hoje em dia as pessoas querem tomar banho, sair do banho e o pastel tá lá. Tá lá na mesa. Quem pede pastel quer produto rápido, produto pressa. Rápido, Concordo. E a embalagem em si também é um grande diferencial. E no nosso evento mesmo vai estar as maiores empresas de embalagem para delivery do mercado. E aí eu pergunto para vocês... Toda pastelaria eu encontro pastel de vento. Pastel de vento. Por que o pastel de vento? O pessoal compra o pastel de vento porque eles gostam da massa, porque eles não querem o recheio ou porque é uma tradição. Isso aqui vai dar até um corte. Por que se compra tanto pastel de vento? Cara, eu também fico curioso. Não tenho resposta para isso, não. Mas eu acho que é muito mais, de repente, a vontade de apreciar uma boa massa, né? Ali a pastelaria, se ela tem uma boa massa, o cara come a massa crua. Eu falo até por experiência dos meus clientes que falam que, pô, tem cara que vem aqui, tudo bem que tem sabor na massa, né? Vou comer uma massa de alho, uma massa de ervas finas. E às vezes o cara quer passar numa maionese, num molho da casa, fazer essa combinação, não com o recheio, mas talvez com um molho que você tem ali especial seu. No teu caso é diferente, você tem massas saborizadas. Mas não sei explicar também o porquê. Se Você é oportunidade... gosta? Cara, eu gosto, mas eu prefiro as tirinhas, né? Fazer o pastel em tirinhas e ficar molhando, colocando no molho e tal e degustar. Faço em casa bastante. O pastel de vento na Feira Livre de São Paulo, ele serve como lanche para as crianças que tá passando, a mãe passa, pega um pastelzinho para levar para a escola e a criança vai comer na escola e como café da manhã de muita gente. Muita gente que chega, pega o pastelzinho de vento, senta lá, abre, pega um café, vai tomando café e comendo um pastelzinho de vento. Tá explicado. Tá explicado. Eu já tenho a fonte mais fidedigna. Mas o principal é a criança que tá indo pra escola já passa, já procura o pastelzinho de vento. Então, o pastelzinho de vento pra levar, já vai comendo um tradicional, pega um de vento e coloca na mochila. É pra matar fome e pra ser o café da manhã. Coloca na mochila pras crianças e leva. Mas tem que ter, o pastel de vento é tradição na feira. Tem que ter. Tá certo. Senhores, que bate-papo maravilhoso. A gente tem aqui história pra contar há mais de 2 horas. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Tá? Quando que vai ser o evento de vocês, o Pasteleiros do Brasil? 18 e 19 de agosto de 18 e 2025. 19 de agosto de 2025. Parque da Uva, na cidade de Jundiaí. Isso. Jundiaí. Jundiaí. E como fazer para adquirir os ingressos? Se é que ainda tem, porque vende rápido, né? Ainda tem, já estamos no terceiro lote? Estamos no terceiro lote, iniciamos hoje, já estamos com 450 ingressos vendidos, um pouco mais de 450. E para adquirir, entra no Instagram dos Pasteleiros do Brasil, lá na nossa bio vai ter o link de compra da primeira Expo Pastel e o terceiro encontro dos Pasteleiros do Brasil. Então, você que quer comparecer no nosso evento, Instagram, @Pasteleiros do Brasil, tem um link de compra lá. Entra lá, faça sua compra e não perca, que vão ser 2 dias incríveis. E, Júnior, cliente PMG, cliente que compra muito conosco, aproveita. Tem aqui a Pastelaria Erenito, onde e como fazer para comprar aí, ou até mesmo visitar uma das lojas aí, Pastelaria Erenito? Tem o nosso site, pastelariaerenito.com.br, tem a minha rede social, Erenito Júnior, e também tem o Instagram, @pastelariaerenito. Lá vão estar nossos 13 gastrobares, as unidades de feira que está separada em São Paulo inteiro, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e também a central de vendas, caso você queira comprar pastel para revender no seu estabelecimento, temos a nossa central de vendas. Então, @pastelariaerenito. Maravilha, obrigado por compartilhar. Dan, agora é contigo, irmão. Como fazemos para... Você disse que também faz consultoria, é isso? Consultoria também para pasteleiros que estão iniciando no segmento, né? Então, dou essa consultoria para estruturar ali a loja, ensinar os equipamentos que a pessoa tem que comprar, ensinar preparo de recheios, montar o pastel, técnicas de fritura.
É uma consultoria que pega bem ali a raiz, o comecinho do negócio mesmo, a estrutura de cardápio, para montar um cardápio comunicativo, um cardápio persuasivo de vendas, com técnicas de vendas, né? E o foco também principal do meu trabalho, que é a fabricação das massas, né? Hoje a gente atende aí todo o Brasil. Na rede social favorix.br, né? No Instagram. E ainda na internet está como Massas Favorita, www.massasfavorita.com.br. Então, consultoria e também a venda de massa. Tudo pela Favorix. Maravilha. Fechou? Senhores, muito obrigado por esse bate-papo. Agora nós vamos degustar. Léo, ó, pastelzinho daqui a pouco, viu? Agora nós vamos degustar esses pastéis de vocês. Vamos estar presente no evento de vocês, certo? Com Perfeito. certeza, a PMG, mais um parceiro, estará lá com vocês, junto com a Monte Castelo aí, com o Léo que está aqui. Então nós vamos fazer parte aí desse grupo seleto de pasteleiros. certeza. E nós também para justamente abastecer esses pasteleiros aqui de São Paulo, interior, sul de Minas, sul de Rio de Janeiro. Estaremos juntos aí nesse grande evento. Eu agradeço em nome da PMG pela parceria com vocês, por estarem aqui conosco e vamos em frente aí melhorar esse segmento de pasteleiros, tá certo? Obrigado. Tá certo. Um abraço aí a todos os embaixadores. Fazer o agradecimento em nome deles aqui também pelo espaço, pela essa parceria com a PMG aí. E Todos os embaixadores aí, um grande beijo. no beijo, um coração de abraço. vocês. a gente se vê no encontro dos pasteleiros do Brasil. Queria mandar um abraço também para todos os parceiros que estão nos assistindo aí. Com certeza. Espero encontrar vocês em agosto, no nosso evento. Um abraço também para todo mundo do Grupo Erenito. Um abraço pro meu Favorix. amigo ali, ó, que fez o network, o Léo, da Monte Castelo. Monte Castelo, que é a minha mussarela, que você encontra na PMG. Então, se você quer trabalhar com a minha mussarela, entre em contato com a PMG aí. E um abraço para todo mundo aí que... Abraço para você, pro Edilson, pro Edu, pessoal aqui do staff. Show. Gratidão pelo episódio. Maravilha. Gente, muito obrigado por participar desse episódio Foodcast PMG. Curtam, compartilhem, @PMG Atacadista, tanto no Instagram, também no YouTube. E vamos compartilhar aí, que tem muitas informações aí com esses caras aqui que são mestres aí na parte dos pasteleiros, tá bom? Eu encerro por aqui, agora vamos comer um pastel. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau. Foi?